Aqui somos duas amigas de infância que querem trazer sem filtro tudo ou quase tudo que vivemos, pensamos e sentimos, para que você se sinta confortável com o que você tem e o que você é. Estamos aqui para mais um episódio do Mulheres Sem Filtro. Hoje a gente está com a Andréia Grunewald aqui, seja bem-vinda. A Andréia tem 52 anos, é publicitária, jornalista, empreendedora e mãe da Sofia, de 23 anos. Quando ela conheceu seu marido, foi paixão à primeira vista. Em poucos meses foram morar juntos numa cidade pequena. Sua primeira transição de carreira começava ali, logo aos 26 anos. Andréia foi mãe em período integral por quase um ano. Nessa época, sentia que essa pausa tinha que ser necessária para saber administrar a nova vida familiar e entender o que poderia fazer para buscar uma nova ocupação, recomeçando em sua área. O jornalismo veio em quase 2 anos depois, quando se tornou assessora de imprensa da prefeitura, da onde ela morava. Ficou na administração pública por quase 16 anos. E aí decidiu, com seu marido, fazer uma nova pausa na carreira para estar mais perto da filha. E ela vai falar sobre isso também aqui com a gente. E aí, quando ela já tinha passado dos 40 anos, a Sofia já era adolescente, a Sofia entrou na faculdade, e aí a Andréia começa a sua nova fase, né, com a filha fora de casa. E aí abriu a sua empresa de marketing digital, onde ela trabalha até hoje. E ela vai contar aqui pra gente um pouco dessa vida louca de correria, de mãe e de fazer tanta coisa, né, Andréia? Nossa, que currículo, bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada, Dri. Obrigada, Flávia, pela recepção, pela acolhida. Eu mandei um livrão da minha vida para a Adriana, que me conhece há um pouco tempo, não tanto tempo como vocês se conhecem. Mas que a gente já teve uma empatia imediata, né, Dri? Sim. E parece que a gente também se conhece desde sempre. Então, de vez em quando, eu roubo a amiga da Flávia. André é muito da roupa da amiga, eu sinto isso dela. Fica sossegada, aqui a gente já passou por tudo. Mas é que ela precisava entender, né? Porque eu sou paulistana, e aí meu primeiro grande desafio foi, na verdade, a minha carreira, né? Porque eu sempre fui essa pessoa falante. Eu sempre fui uma criança falante. Eu era aquela criança que fazia teatro no Natal, entendeu? Fantástico. E todo mundo tinha que sentar para assistir, porque era uma criança mandona. Essa criança que gostava de falar, de um pouco de tudo, né? Até um pouco de drama, né? Porque a criança também, né? Mas nunca tão para as artes cênicas, mas sim para essa coisa de comunicação, né? Eu tenho um pouco isso, eu puxei do meu pai, que é dessa área. Sim, a parte também. da comunicação, ela tá dentro de você. Você sabe que eu já tô até aqui com o título da capa desse podcast. Sério, porque a Flávia já leu isso, meu cérebro já... Eu já pensei assim, a Andréia é uma mulher de fases, né? Nossa, eu acho incrível isso, mulher de fases, né? Mulher de fases, porque a sua vida, né? Assim, você acompanhou a sua vida e respeitou as fases da sua vida, que isso é incrível, né? Assim, a gente respeitar as fases da nossa vida, né? E aí, foi muito bom você já ter começado, assim, falando que você fazia esse teatro no Natal. E eu acho que esse papo vai ser super leve, vai ser super gostoso. E aí, você já trouxe isso, né? Que a comunicação já era algo que, né? Já estava dentro de você, sempre. menina, né? Bom, vou contar um negócio. Diz minha mãe que a primeira palavra que eu falei foi rádio. Nossa, sensacional. Coitada dela que esperava eu falar mamã, meu pai, papai. Foi Diz rádio. que eu apontei pro radinho que tinha na cozinha, gente, 1972, né? Tinha radinho na cozinha. E fiz assim, ádio. Aí ele disse, quê? Ádio, tipo rádio. Né? Imagina, deve ter sido assustador. Muito e bom. engraçado, mas tudo bem. Agora você está falando, eu vou lembrando. A gente gosta sempre de começar perguntando, Andréia, quem é a Andréia antes de tudo isso que você é hoje, né? Antes da profissional, aí multifacetada, aí de fases, e antes da maternidade. Era uma menina super ansiosa.
Nossa, engraçado que você falou, tem que Cara, respeitar as é fases. incrível. E eu falei, nossa, a ansiedade não tá nesse contexto. Imagina! Meu Deus! O legal de poder vir aqui falar isso, entendeu? É para mostrar que a gente é normal, que a gente passa por isso e aprende com isso. E a ansiedade vai embora. Sabe um aquele dia. episódio que vocês contam do que falar para menina de 15 anos? Isso. Cara, eu assisti, acho que umas 2, 3 vezes, e eu falava, cara, eu vou ter que falar isso pra Adriana, vou falar pra Flávia o dia que conhecer. O que eu falaria pra Andréa de 15 anos? Seja menos ansiosa. Né? Você não vai dominar as coisas, você não vai planejar nada. Nossa, mas você pode falar olhando para aquela câmera? Obrigada. Seja menos ansiosa. Você não vai poder dominar nada. Viva o seu dia de hoje. Ai, tá vendo? Vivo Já fizemos hoje. um corte incrível e lindo Um desta dia mulher de de cada 52 anos. Ó, a porque sabedoria. É um dia de cada vez. Não, e você sabe que eu pensei nisso, né? Porque a gente fala, a maturidade vem com os 40 anos e a gente se sente, a gente Ela lia vem naquelas... com umas cacetadas, Então, né, Flávia? a gente lia nas revistas, né? Eu lembro muito, assim, que eu era bem novinha e estava no salão vendo revista. Aí vinha aquela celebridade, aquela atriz com 42 anos e falando, não, porque os 40 transformaram a minha vida. Eu sou muito mais leve e tal. Agora a gente ouve umas de 50 falando isso. É libertador, não dever nada para ninguém, nenhuma explicação e não ter ansiedade. Eu, 45, eu vou fazer 46 o mês que vem. Eu falo assim, quando que essa ansiedade vai embora? Nunca. Você só tem que aprender a lidar com ela. Porque, você meu tem que Deus, aprender é que... cada pontapé da vida. É o que eu falei, os 40 chegam assim, você tipo, se joga. Parece que caíram rochas na tua cabeça. Entendeu? Não, mas calma que eu quero Ou você chegar nesse aprende ou ponto você dos aprende. 50. Mas assim, sobre a ansiedade, eu era uma menina muito ansiosa. E imagina uma menina criativa, ligada no 220 e ansiosa. Que signo que você é, André? Touro, E ascendente, você sabe? câncer. Não tem Ah, nada a ele é ver com canceriano. câncer. Por isso que eu choro. Então, porque eu ia falar isso, canceriana Eu chora. tenho que ter alguma coisinha, Não, né? você tem um quê canceriano Tenho, lá eu dentro? sou super emotiva. Sim. Por incrível que pareça. Ah. Não parece, mas eu sou. Super chorona. Eu era aquela jornalista que eu ia cobrir evento de festa infantil, eu chorava, só que eu tinha que chorar escondido. Aham. Né? Não podia, estava trabalhando. Eu ia lá gravar coisa em asilo, coisas, né, assim, mais tocantes. Ai, eu chorava, difícil. eu ia no banheiro chorar escondido. Aí eu vinha, entendeu? E assim, eu estava trabalhando, então eu sou emotiva, eu tenho um lado emotivo, sim. E aí você já sabia desde sempre, então, que você queria trabalhar com comunicação? Não. Eu queria ser astrônoma. Ai, que fofinha. É bom a gente sonhar. Eu não aguenta. Astrônoma. É uma mulher de fases. É. Porque eu adorava as estrelas, eu tinha, acho que esse lance do teatro, dessa coisinha criativa, eu não sei em que momento da minha vida, eu sempre gostei muito de natureza, de céu e tudo, e aí, em algum momento da minha vida, eu descobri o que era isso e falei, você é astrônoma. Tá Que bom. bárbaro. Imagina. E aí, quando que esse castelinho se desfez? Não, foi quase até o vestibular, tá? Porque eu queria alguma coisa voltada a isso. Aí eu comecei a estudar sobre isso, embora eu tivesse toda essa naturalidade para a área da comunicação. E todo mundo falava. Meu pai já sabia, ele falava para mim, você precisa fazer marketing, publicidade, comunicação, jornalismo, alguma coisa correlata a isso e tal. Mas eu foquei na tal da astronomia e depois na geologia, porque eu era alucinada por alguma coisa que tivesse ligado com a natureza. Fiz o ensino médio, comecei a me informar, fui fazer um ano de cursinho lá em São Paulo, morava em São Paulo, sou de São Paulo, nasci em São Paulo. E aí, falei, acho que é isso que eu quero, né? Imagina, eu nunca fui uma pessoa de exatas. Onde eu estava com a minha cabeça? Sim. Sonhando, vai. Nunca. E quando eu fui prestar vestibular, meu pai falou assim para mim, minha mãe é professora também, e ela orientava bastante a gente com relação a isso. Filha, presta uma outra universidade, né? Porque eles sabiam que isso ia Tinha rolar. teste vocacional? Tinha. Naquela época? Para mim era tão distante aquilo. Você Então, fez teste vocacional? Eu Minha fiz mãe um aplicava. monte de teste vocacional e dava para umas coisas que não tinham nada a ver. Sempre alguma coisa da área de comunicação. E eu falava, mas meu Deus, não sei se é isso que eu quero. Eu me sentia, parece, que indo só no caminho do meu pai, Tá. ou meio influenciada. E, na verdade, não, Sim. né? Eu era imatura e eu só não conseguia enxergar
que aquilo era a minha tendência natural. E assim, a gente tem que ouvir a tendência natural. Tô até olhando para a câmera para falar isso. A gente tem que aprender. Já é o primeiro sinal. Que delícia. Porque a gente não faz isso, né? Às vezes, Não ouve a nossa claro, própria não intuição, ouve, não se ouve. conhece. E também, quando é tão olha, nova, isso é uma coisa né? que eu já pensei também, assim, hoje, assim, eu fico pensando que eu acho um absurdo a gente ter que resolver o que a gente vai fazer da nossa vida profissional com 17 anos. O que você sabia com 17 É uma anos? loucura que eu tô contando. Eu já quis ser aeromoça, entendeu? Então, assim, o que a gente sabe? Mas só eu acho com que é 17 justamente anos? a graça da vida. Eu acho que pregam essa peça. Eu acho que a primeira Depois, para quando você transição- tiver com 30, 40, Ai, você fala, calma que eu já tenho que anotar uma pergunta vou aqui. mudar tudo. Acho que a minha primeira transição não foi nem de carreira. Eu entrei em geologia na USP. Ah, você entrou. Entrei. E entrei em publicidade na FAAP. Porque era tal. Meu pai falou, vai prestar mais alguma coisa. E ele foi lá, claro, se entrar na USP, você vai fazer a Você era Universidade filha de São Paulo. única? Não, eu tenho um irmão mais novo, de 3 anos mais novo que eu. E assim, para os meus amigos todos e para as pessoas que estavam à minha volta, era tão fácil. E eu tinha tanta coisa na cabeça, eu tinha que ser umas 3 Andréias para, de repente, dar conta das coisas. Mas, assim, eu entrei, prestei umas outras universidades, né? Porque, imagina, a síndrome da impostora. Você acha que você não vai entrar nem na universidade da esquina, né? E você entra, a gente é inteligente, a gente estuda, a gente entra. Sim. Mas a gente tem isso, né? Ainda mais quando é jovem. E aí, entrei nas universidades todas que eu prestei, escolhi a USP, porque eu entrei na USP, foi bacana, mas eu falei, cara, e agora? Entrei. Mas eu fui cheia de empolgação. E eu entrei na FAAP, meu pai foi lá e trancou a matrícula. Ainda bem. Com né? reserva de vaga. Ainda bem. Não, porque eu ia prestar vestibular de novo e tal. Eu durei 8 meses na USP. Eu fui de fevereiro a outubro. Chegou em agosto, quando a gente mudou o semestre ali. Eu lembro que eu tinha uma única professora mulher na minha geologia. turma. Não, e a geologia detalhe. Eram 30 vagas, 6 mulheres. O resto eram homens. Era uma engenharia, né? Claro. E as meninas eram mega unidas, né? Todas. A gente já logo chegou e se uniu, assim. Isso foi legal. E eu tinha uma única professora mulher que ela chegou para mim e falou assim, eu preciso conversar com você. E ela foi uma grande influência positiva na minha decisão. E ela falou assim, Andréa, você vai muito bem em algumas matérias e pessimamente mal em outras, de tipo tirar meio. Então, o meu curso de 5 anos, ele já ia para 6, daqui a pouco ele ia para 7, porque eu já ia repetir, eu não tinha nem esse negócio como é hoje, que você pode fazer lá dependência e tudo, Sim. era totalmente diferente. Ela falou, e aí ela pegou, ela me orientou sobre o futuro dessa profissão como mulher. Então, você está disposta a ficar numa plataforma de petróleo por 6 meses? Numa sala, eu não sei como é hoje, tá, gente? Há 20, tralalá, quase 30 anos atrás era assim. Onde o quarto você fecha, é uma gaiola, porque Sim. você tem 100 e poucos homens lá dentro e 2, 3 mulheres. Então, você fica numa prisão lá dentro. Você está embarcado. É isso que você quer? Você quer casar, construir uma família, ter filhos? Eu falei, quero. Né? Porque eu acho que era o que eu queria. Então, esse curso não é para você. Olha, E aí, você recebeu um presente Eu recebi um presente. naquele momento. E eu não me lembro nem o nome dela. Se eu achar, se eu procurar, eu encontro. Ô, Dé, Mas mas- foi uma... Foi. Padre, foi uma grande... Sim, incrível. sim, Foi que incrível. incrível Forte na isso. Foi sua uma vida. pessoa Foi. decisiva, necessária. Agora eu já vou fazer a pergunta aqui, ó, porque eu ia fazer essa pergunta depois, quando a gente entrasse na Sofia, porque eu tive esse diálogo a semana passada. E eu falei, eu não sei se acontecesse comigo, como que eu reagiria, né? Hoje em dia. E para o seu pai, para sua mãe, que você fez uma faculdade, ainda era USP, né? Não era paga. Mas eu fico pensando hoje em dia, né? Já vou pular umas perguntinhas aqui, mas só para a gente não perder essa deixa. Hoje em dia, né? Se de repente a Sofia falasse, eu quero começar um curso que vai ser pago, que exige, né, uma mudança, que exige, né? Porque às vezes a gente vê isso, né? Tem que mudar de cidade, tem que ter Sim. apartamento, nananã. E aí, de repente, não é isso.
Não é Tudo isso bem. que está me fazendo feliz. bem. Então, eu me peguei nesse lugar do tudo bem, voltar, dar 3 passos para trás, É porque sabe? é aquilo que você falou no começo. Gente, eu juro pra você, eu brincava quando eu fiz 40 anos, eu falava, cara, eu ainda não sei o que eu quero ser da vida. Com 40. Que dirá com 17, com 20. Ai, que incrível essa frase. Porque Eu sei o que eu quero ser da vida. A gente tem esse negócio de, sabe, Buscando. hoje eu vejo como agarrar as oportunidades que a vida vai te mostrando, entendeu? Então, assim, é diferente. O que a gente às vezes vê como um obstáculo, um filho mudar, olha, quis entrar em tal curso, não gostei, vão voltar para trás, caramba, mas eu já investi dinheiro nisso. Gente, tudo bem, sabe? É oneroso, né? Porque você vai montar, arranjar um lugar para ele morar em outra cidade, tudo é oneroso. Mas, assim, tá tudo bem, ele pode voltar para casa a hora que ele quiser ou mudar de carreira a hora que ele quiser, é um direito dele. Antes, as pessoas jogavam muito essa expectativa delas para os filhos, isso é totalmente errado, né? Uhum. A gente Porque tem que tomar são cuidado ainda. seres humanos. Você só emprestou a barriga. Ai, que e o amor. forte. É verdade. É, Ela vai e chorar. ela tava contando da Sofia, né? Que já tá no mestrado. Conta a história da sua filha, que eu achei bárbara. Bom, como eu tive essa questão toda da faculdade, aí depois fui para a FAP e aí me encontrei nessa carreira, né? Daí tem um longo caminho até aí, Sim. depois a gente conta. Mas sim, quando eu estava perto dos 40 anos, a Sofia é filha única, e é filha única por opção nossa, tá? Então, a gente realmente optou por ter uma filha só. E aí, quando eu estava perto dos 40 anos, eu sabia, porque quando os filhos são crianças e são pré-adolescentes, ainda está tudo muito longe, né? Eu não sei vocês, mas eu falava, ainda tem uns 10 anos ainda. Ainda tem uns 8 anos. E passa ainda tão tem uns rápido, a gente 5 não anos. percebe. Quando ela entrou no ensino médio, ela falou assim para mim, mãe, eu vou estudar fora, porque eu quero... A Sofia, ela falava muito que ela queria ser veterinária ou ela ia trabalhar com a área da moda. Mas é uma outra menina que, por muitas vezes, por ser filha única, me acompanhou em produções de eventos que eu fiz ao longo da minha carreira. E ela, com 11 anos, ela ia para os bastidores, ela ficava com as figurinistas. Ah lá. Então, a gente saber enxergar também, né? Meu pai provavelmente enxergou isso em mim. Minha mãe também, né? E ela ia lá e ela ajudava no preparo das produções, das gravações que a gente ia fazer. E era uma coisa natural dela. Tá. Hoje a gente conversa sobre isso, eu falo, olha, começou lá. E aí ela falava muito, porque ela é alucinada, assim, por animais e tudo, desde sempre. Mas ela um dia chegou para mim e falou, mamãe, não vou conseguir ser veterinária, eu não vou conseguir operar um animal. Então, eu não vou ser. Tá bom, o que você vai ser? Eu vou fazer moda. Bom, a gente já sabia que não tinha em Bragança Paulista. Aí viemos procurar pela região de Campinas, também não tinha. Aí eu sabia que era São Paulo. Mas eu sempre falei para o meu marido, olha, vamos nos preparar, porque assim, eu sou de lá. Nada menos que poder oferecer essa oportunidade para minha filha ir para lá também. Sair também de uma cidade pequena, né? E aí vai ser escolha dela, voltar ou não. Né? Porque às vezes não, ela tem amigas que foram para São Paulo, vieram para Campinas, não se adaptaram e se sentem mais tranquilas e confortáveis em Bragança, em Atibaia, e tá tudo bem, gente. Você tem que fazer o que, né? Lógico. Você se sente bem nesse sentido. Então, mas eu conhecendo a filha que eu tenho, eu achei que ela ia gostar. Eu imaginei que ela fosse seguir. E eu sempre falei para ele, se prepara que ela vai sair de casa. E nessa história, quando ela estava indo ali no fim do ensino fundamental, começo do ensino médio, eu já comecei a me preparar um pouco para isso, se é que existe a palavra se preparar. Uma maternidade, né? Principalmente. Mas existe, que aí eu vou contar o que eu estava comentando lá fora. A vida vai preparando a mãe desde sempre.
A vida prepara a mãe quando ela tem que sair para trabalhar, se é uma opção dela, e deixa a criança ou na creche, ou na escolinha, ou com uma babá, ou com a família, que seja, mas a mãe já tem aquele primeiro, né, rasgo no coração. Sim. É o primeiro Fala de visão, rasgo. né? É um rasgo no É coração. um rasgo no E coração. a maioria das mães, das mulheres, volta a trabalhar, porque é uma coisa normal da vida do ser humano. A gente, né? Num segundo momento, aí você começa a ter as pequenas separações. Aí vai para a escolinha, né? Aí fica meio período, às vezes já fica o período inteiro. Aí começa a jogar futebol, vai viajar, né? Aí começa, vou dormir na casa do amiguinho. A gente não percebe, hoje, olhando lá para trás, eu vejo que isso são pequenos preparos para a gente ir tendo essas separaçõezinhas. E quando você tem essa separaçãozinha, quem é você? Você sabe que outro dia a gente estava lendo sobre a síndrome do ninho vazio, né? Porque eu falei assim, acho que o papo com a Andrea tem tudo a ver. Aí eu dei um Google nisso, né? Falei, vamos já começar a se preparar. Sendo que minha filha mais velha tem 8 Ai, que e a delícia. outra 5. Mas aí eu li que tem isso, assim, que já na adolescência, os filhos, né, não quererem fazer os programas com os pais, não querer viajar junto, não querer ir ao cinema junto, não querer jantar fora, etc., já é um pouco dessa desconexão, Ele dessa já separação. começa a mostrar a independência dele. E pra gente é muito difícil saber, caramba, eu criei uma coisinha linda, tem dia que você tem vontade de enfiar de novo na barriga. Não tem? Tem. Você fala, criei uma coisinha linda, tal, e assim, como assim agora ele é independente? Ele quer fazer, ele não sabe. Não, ele sabe. A gente criou direito. E como foi? Como foi esse primeiro 6 Não, meses, eu vou lembrar, primeiro ano? eu vou lembrar aqui que até quando a gente se conheceu, e um dos temas, né, não existia nem podcast, mas assim, um dos temas que nos uniu justamente foi isso, porque você já trazia um pouco disso, né, de falar sobre a Sofia, eu lembro disso, que ela estava indo numa rave, numa festa, alguma coisa em São Paulo. Vai em milhares de coisas. E aí eu falei, me chamou a atenção justamente isso, assim, eu me coloquei nesse lugar dela e fiquei pensando assim, um dos meus 3 morando numa outra cidade, indo numa festa. E ainda hoje, né, a gente tem esse controle do celular, de saber, né, aí sempre a gente faz esse paradoxo, né, lembra quando era gente, eu fico pensando que a minha mãe e meu pai já passaram, mas enfim, não né. tinha nada, era orelhão, se tivesse que avisar. Mas assim, essa frase que você falou pra mim, ela foi super importante, que assim, essa passagem das fases da criança para o pré-adolescente, para adolescente, nananã, é muito rápido e a gente não percebe. E eu já me peguei várias vezes falando isso, assim, sabe? Hoje eu olho eles com uma certa independência maior e já me vejo mudando de fase, né? Então, eu acho que esse processo das fases a gente vai acompanhando ele. Né? E eu entendo isso quando você fala de a gente entender que, por exemplo, no final de semana já é um sinalzinho de que eu vou para casa de daí eu vou dormir, aí eu não quero voltar. A gente sofre, né? Porque querendo ou não, a gente fica, não, mas a gente vai fazer um passeio em família, né? E naquele momento tem aquela questão assim, eles não querem estar no passeio de família, né? Eles querem estar dormindo na casa do amigo, assim como a gente já fez isso, Nossa, né? Num outro momento, né? Então, essa preparação eu acho incrível, assim, sabe? A gente conseguir, né, despertar esse olhar, né, agora. Mas assim, olha, eu soube de tudo isso porque eu passei por tudo isso. Cada mulher vai passar de uma maneira diferente. O que eu gosto de ressaltar, de frisar, o que é importante é justamente você ter consciência de que isso vai acontecer, entendeu? Porque se você tem um companheiro, um marido, um namorado, um parceiro, uma parceira, né? Não tem problema nenhum, mas uma pessoa que esteja ao seu lado, que seja o seu amor, né? Que esteja com você. Eu acho que você tem que se voltar novamente para isso. Porque a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece. A gente esquece que a gente é um casal. Com certeza. É normal, tá tudo bem. Entendeu? Todo mundo sai para trabalhar, é aquela correria louca. Quem pega filho, quem leva, quem isso, quem aquilo, quem passou no mercado. Não, eu falo que vira tipo uma gincana, né? Isso. Então, assim, que parte é a sua da gincana e que parte é a minha pra gente se encontrar e pegar uma bandeirinha no fim do dia. Este é o casamento. O tesouro tá na cama. O tesouro tá na cama. Às 9h30, vamos dormir. Pronto, esse é o Não, tesouro. o tesouro tá na cama pra gente Para dormir, dormir. né, amiga?
Esse é o presente, na E verdade. aí, quando você eu falei, poder dormir. na hora que você tá longe, um pouco longe, que começam a ter essas coisas, né? O filho vai se desvinculando um pouquinho, devagarinho e tudo mais. Você tem tanta coisa para você lidar e dar conta, né? Continua a gincana, né? Quando você tá sozinha. Mas eu acho que é legal hoje você lembrar quem sou eu? Quem sou eu como mulher? O que eu quero? Porque um dia vai ficar tudo quieto, um dia vai ficar tudo tranquilo, um dia você vai ter mais tempo, um dia você vai ter tempo de pôr projetos. O Nelson falava para mim assim, por enquanto é tudo correria, mas uma hora a gente vai conseguir sentar, trabalhar e ganhar dinheiro de verdade. E é verdade. Não que a gente não ganhasse, é verdade, né? mas no sentido de colocar projetos novos na tua vida. Sim. Ampliar o teu nicho de negócio e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Nossa, meu sonho, por enquanto, a gente um dia vai conseguir sentar dar e ver uma conta. série do Netflix Não, juntos exato. inteira. Sem ninguém Tô vendo como é interromper. tudo uma questão só do sonho do momento. Mas, né, uma outra coisa que aí eu acho... Vamos resgatar isso, Sim. que eu quero... Como a gente tem várias coisas, mas é que tem uns pontos muito importantes, assim. Me chama muita atenção quando você fala também sobre esse olhar de novo para o casal, né? Porque a gente fala aqui, né? Se a gente for ver nós três aqui nessa mesa, Sim. né? Cada uma está num Numa momento, fase. exatamente, numa fase diferente da vida, né? E que vai passar, né? A Flávia vai chegar na minha fase, então... E você vai chegar na minha. Exato. E é muito engraçado nós três estarmos aqui, porque, por exemplo, a Flávia fala muito para mim que, às vezes, ela se inspira no sentido de olhar o momento que eu tô vivendo ou alguma coisa que acontece. Eu te contei daquela história do Enzo do sábado, lembra? Eu cheguei a falar isso? Não me lembro. Que o Enzo dormiu e desligou o telefone e não atendeu e foi atender meio-dia, eu enlouqueci, nananã, tal. E sempre quando tem uns Sim, episódios normal. assim, eu divido porque eu falo assim, vai chegar a sua vez, assim, é isso, né? E hoje, por coincidência, estamos aqui, né? E assim... Várias vezes eu me inspirei, né, na André olhando para isso, assim, né, eles vão embora, às vezes a gente conversa, né, bastante durante a semana, e eu falo, eu queria fazer isso, assim, eu não consigo, porque a sensação que eu tenho é que eu tô assim, ó, tô nadando naquela chega. lista imensa, e eu não chego, né, e aí eu me lembro dessas frases da Andréia falar para mim, assim, vai chegar a hora de você conseguir fazer isso, né, então hoje quando você fala com 52 anos, assim, essa mulher incrível, linda, né, assim, que treina, Que né, se cuida. que se cuida, né, que cuida da cabeça, porque é o que eu falo, cara, não é só o corpo, Tem que fazer terapia, né, gente. que faz terapia, Tem que que faz fazer tudo terapia. isso, e olha e fala assim, eu ainda tenho projetos. Tenho né, eu tenho uma muitos. lista imensa de coisas que eu Tenho. ainda quero fazer, porque né. eu tô começando uma nova fase. Exato. Entendeu? Assim, e tudo foi legal, né? Outra coisa que é bacana não cria expectativa, só vai vivendo. A gincana louca. Vai ter uma hora que a gincana vai chegar no final. Entendeu? E se você não tiver curtido... Sabe a história da viagem? Curte o processo, curte a viagem, não curte a ida nem a volta? Então, senão você vai ter a sensação que você não aproveitou. Porque assim, você que tem 3, a Flávia que tem 2, comigo, com uma só, já era loucura, porque a minha casa estava sempre cheia, justamente por ser uma só. Então, nunca tinha almoço só para mim, para Sofia. O Nelson já trabalhava em outra cidade, então não tinha. Era sempre... E a gente morava no quarteirão de trás da escola. Então, ela trazia meia dúzia para almoçar, era a semana inteira isso. E estava ótimo, eu achava ótimo. Então, assim, se você não curtir essa loucura toda da gincana, você vai ter um vazio quando acabar. E aí, acho que sim, vem muito latente a síndrome do ninho vazio. Mas você teve o vazio? Todo mundo tem, Adriana. Vazio e culpa, um pouco de culpa, Todo mundo talvez. tem. Não vamos dizer que não existe, existe. Todo mundo tem. E outra coisa, por mais que a gente se prepare, a gente tem. Né? Claro. Porque assim, muda-se a rotina. E acontece. Então, né, a Sofia já falava que ia mudar, que tal. E ela entrou na USP também, porque o curso que ela queria tinha só na USP. Ela entrou na Santa Marcelina também, ela queria moda, têxtil e moda, mas a área têxtil só tinha na EASH, que é na USP Leste, que tinha que ir de trem. Primeira coisa que eu falei para ela, você não vai pegar aqueles trem caindo aos pedaços. Ela falou, mãe, era muito assim sua na cara. sua época. Hoje em dia é diferente. E eu vou. Que corajosa. Bacana. 17 anos. Você foi andar naquele trem pra Eu ver, fui, amiga? não Porque eu gostei. iria. Claro. Imagina.
Falei, então tá, você quer ir? Tá bom, vamos. Peguei ela, peguei o namorado, fomos no mês de julho para São Paulo. Ela prestava vestibular no fim do ano. Depois vocês me voltam a outra pergunta. E vamos pegar, fiquei na madrinha dela, nós vamos fazer um tour por todas as universidades. O Theo queria publicidade, ela queria moda, então nós vamos conhecer. Agendei todas as faculdades e nós vamos fazer aquelas visitas guiadas, que na nossa época não tinha, né? Não. Se tivesse, talvez, eu ia desistir de ser astrônoma, geóloga, eu ia ficar na FAP mesmo, tá? Tudo bem. Eu com Porque, além de certeza, tudo, né, é amiga? linda. Mas tudo bem. E aí, fiquei, acho que uns 15, 10 dias com eles. 2 semanas em São Paulo e fomos conhecer todas as universidades. Quase que eu me inscrevi na SPM, ia fazer curso de novo, porque tá maravilhosa. Fomos em todos os lugares, inclusive pegamos o famigerado trem. E falei, Minha filhinha. Você não vai, você nem pegar o ônibus em Bragança. Mas, mãe, porque lá é ruim. Não faz, né? Não faz sentido eu pegar o ônibus lá. E tá bom. Só que é o seguinte, se você entrar, você vai mesmo. É o que você quer? É o que eu quero. Você tem sempre a opção de voltar. Mas se é o que você quer de verdade, do seu coração, você vai. Você vai experimentar. Você vai ficar pelo menos um semestre. O máximo que vai acontecer é você falar, mamãe, não quero, não gostei e tal. A gente migra para um cursinho, para alguma coisa, mas você vai em São Paulo. Mas você já sabia naquele momento que ela ia voltar, que ela ia para São Paulo, né? Eu Porque, já na verdade, sabia você que já ela sabia. ia para São Paulo. E eu precisava ser mãe. Eu precisava ser responsável. A vontade que eu tinha era de enfiá-la dentro do útero. Mas eu não podia ser essa pessoa. E o meu marido falava assim... viu? Isso, e ele, conta. Mas não dá pra gente falar pra ela, fazer um cursinho aqui. Tem cursinho bom, óbvio. Toda cidade tem. Eu falava, não. Ela quer ir pra São Paulo, ela vai pra São Paulo. Não por ser ruim, mas porque ela precisava experimentar. Ela precisava viver aquilo. Viver aquilo que eu vim de lá. Então, assim, a mãe, ela quer que, no mínimo, o filho saia, assim, viva a experiência que ela teve. Parecida. Ou melhor, né? Ou A gente melhor. quer, Eu acho que mais estudar mais do que fora. isso, nesse caso, é a Sofia ir atrás do sonho Do dela. sonho dela. E aí eu sempre... né? Sim, sempre dei opção. Então, assim... E ela fala... A gente teve um momento de desconexão, assim, que era o rompimento da adolescência dela e o começo da vida dela com o objetivo e o sonho que ela queria. E o rompimento tira debaixo do braço, que você tem vontade de enfiar embaixo do braço, e solta para o mundo. Entendeu? E vocês tinham, você e a Sofia tiveram aquele, porque filha com mãe, às vezes tem momentos da vida de mais briga, né? Foi essa época. Ela com 17, porque a Sofia, ela é muito parecida comigo e com o pai, nesse sentido de ser firme. Entendeu? Então, eu vou fazer. Então, a gente teve esse momento de rompimento, na verdade não foi rompimento, mas de estranhamento. Tá. Né? Mas também era natural, gente. Entendeu? E aí, o que ela fez? E eu falava pro meu marido, só porque eu não quero, ela vai entrar. Tem todo mundo, mas é difícil, tem nota de corte, tem a primeira fase, a segunda. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu não quero que ela vá, então ela vai entrar. E ela vai entrar mó bem, ela vai entrar. E ela entrou, óbvio. E ela foi pegar o trem todos os dias. E ela se formou. Nossa, e hoje ela está no foi mestrado. lá para a Zona Leste. Foi, olha ela que cursou incrível. EASH na Zona Leste por 4 anos. Teve a pandemia no meio. E ela foi. E aí, sim, voltando à história, mesmo sabendo, mesmo podendo ir e vir de São Paulo, nesse primeiro momento ela foi morar com a madrinha, até depois ela se ajustar e morar sozinha. Mesmo acontecendo tanta coisa, eu me vi um pouco solitária. Porque você breca a rotina, porque assim, entrou, passou, a aula começa daqui a um mês. É tudo muito rápido. Isso. Mas, Odé, nessa época você estava trabalhando, não? Tava. Já, então, eu nunca parei de trabalhar, Tá. tá? Quando a Sofia... Eu parei por um período, eu saí de uma empresa grande que eu trabalhei, onde era gestora executiva, e eu saí, assim, com
pré-burnout, assim. O celular tocava, me dava tremedeira. E aí eu falei, não, eu preciso fazer essa pausa, porque a Sofia vai entrar numa... Primeiro eu precisava a Andréa mulher, não a mãe da Sofia. Tá. Precisava se recuperar, né? me recuperar. Falei, não faz mais sentido, eu preciso refazer. Eu gostava muito de fazer aquilo ali, mas assim, era uma coisa que... Gente, chega uma hora que não dá para você trabalhar das 9 da manhã, às 10, 11, meia-noite, e depois voltar às 10 e seguir. Eu falei, não vai rolar. Fiz um acordo, saí e tal, e falei, chega. Falei pro meu marido, eu preciso ficar um pouco sem trabalhar. Isso, me sustenta, eu não quero fazer nada. Vai, fala. Dava para fazer, Isso. então assim, é uma conversa que você tem que ter, porque tem tudo um muita acordo. mulher que não tem opção. Exato, isso é um acordo. Só empurra e vai, né? Só engole e vai. E assim, é lamentável, porque isso causa um dano para a tua saúde mental, Sim. que às vezes é irreparável. Sim. Né? Então, assim, é lamentável. Eu lamento muito pelas mulheres que não podem ter, muitas vezes, essa escolha de, tipo assim, gente, eu preciso parar 6 meses. Isso. Pelo amor de Deus, para eu saber de novo quem eu sou. Isso. Reorganizar minha vida, minha carreira. E eu fiquei nesse buraco negro por quase 4 anos, que foi o fim do fundamental e o começo do ensino médio da SO, né? E aí, nesse tempo, eu pensei muito. Eu falei, bom, não basta só eu reorganizar a minha vida, eu ir atrás de um projeto antigo que eu tenho, que é trabalhar por mim mesma. E aí eu comecei a perceber que tudo que não deu certo na minha carreira, de entrar em empresa, sair de empresa, de migrar, de ter transições e mudanças de carreira, foram porque eu tinha um espírito empreendedor. Então, eu precisava ter uma coisa minha. Porque chegava num momento na empresa ali, cara, eu não ia ser a dona. Importante isso, obrigada. Obrigada por essa terapia. Eu não ia ser a dona, eu não ia ser a diretora, né? Porque exigia, né? Eu ia ser quem? Eu queria mais. Não dava para sair desse mais, né? Eu também não posso pegar a função da Adriana, a função da Flávia. Eu não vou ser financeira, não vou ser de... Não. Eu tenho que fazer a minha função. Então, assim... E eu falava, por que eu sempre tenho essa ânsia? Por que eu preciso sempre de mais? Por que eu não sossego num lugar? Por que eu não sossego? É essa a frase, né? Por que eu não sossego? Porque a minha cabeça estava sempre criando. E eu nunca trabalhei em um lugar só. Eu trabalhava nessa empresa, mas eu fazia freela numa revista. De matéria jornalística. Eu ia, às vezes, eu já trabalhava que nem uma louca. E, às vezes, eu saía do evento meia-noite e ia cobrir outro evento. Porque eu já queria ir migrando, eu já queria tentando encontrar coisas que talvez eu pudesse me convencer de que eu tinha que sair dali, entendeu? Entendi. Mas então, quando a Sol estava nessa transição e nessa saída tal, você já tinha algo seu, que você tinha uma ocupação, vamos pensar em ocupação cabeça, né? Horas produtivas, porque uma mulher como você não vai ficar assistindo receita e fazendo, por mais que você cozinhe super bem e faça risotos, mas você queria estar, né, assim, produzindo, criando, né? Não, eu estava muito louca nessa época. Eu estava chegando perto dos 40 anos, na verdade, eu já estava nos 40 anos. Eu estava nos 40 anos, para mais. Eu estava com uma filha adolescente que ia sair de casa. Eu precisava me encontrar de novo na minha carreira. Eu comecei a ter síndrome do pânico, de tanta ansiedade. Sim. Aí apaga tudo que eu falei da ansiedade, porque, né, é aquela história da evolução. Ela veio, né? Veio, em algum momento vem. Se você não vai cuidar da saúde mental, ela vai vir. Né? Então, você imagina se você não cuida ao longo do tempo da sua saúde mental, do teu corpo físico. Eu comecei a treinar mesmo forte em academia, eu tinha uns 35 anos. Então, isso eu já fazia como direito, tal. Eu tenho um monte de alergia alimentar, então eu não tenho opção, eu tenho que comer direito. Então, isso me sustentou muito. Legal. Tá? Eu fazer uma atividade física me focou muito para eu enfrentar alguns desafios que eu ia ter como mãe, mulher, empresária, profissional.
Mas eu estava buscando ainda, né? E aí eu descobri que, assim, eu gosto de estudar. Então, eu precisava voltar a estudar, porque voltou a síndrome da impostora. Eu tô velha, porque, imagina, eu vou fazer... Mano, para, né? Se você falar que você tem 40 anos, tá velho, eu vou sentar a mão na tua cara. Eu vou fazer 46. E eu não consigo me imaginar Não. sentando hoje numa... Não. Você se imagina sentando numa faculdade hoje? Não, faculdade não, super de me fazer imagino. prova e tudo não, mas estudar. Não, eu sei, estudar sim, mas é que a gente já teve, né? A gente tem a Rô aqui que está na faculdade. Estudar, se qualificar. E em busca sempre de atualização, porque a nossa área muda muito. Sim, tem que fazer curso toda hora. Muito, muito, muito. Então, assim, uma atualização, em 6 meses mudam coisas, né, da área, a maioria das áreas. Mas marketing também. E eu comecei com essa história. Eu não sei mais nada, porque porque eu tô aquilo, velha, porque eu sou burra, porque eu tô velha, porque, agora... Mas, gente, a gente tem expertise em alguma coisa. O que eu sei fazer? Eu sei escrever. Eu sei falar, eu sei me comunicar. Tudo que eu fiz até então não valeu de nada. Imagina. Entendeu? Mas é aquele contexto de você estar estressado, com uma questão hormonal que sempre vem meio pesadinha no começo dos 40, que te prepara depois para a menopausa, nos 50, 50 e poucos, mas já tem uma mudança hormonal. E é uma mudança, assim, que não dá pra gente não levar em conta. Isso é para os maridos. É um alertinha, por favor. Os maridos. Atenção. Dé, mas tem uma outra coisa, eu acho, assim, importante a gente lembrar, que ainda mais dentro dessa área, que se for ver, acho que todas, né, mas a nossa, entra essa questão do marketing digital, que é uma geração super nova, super atualizada, né, assim, com informações que, de repente, a gente, né, de outra geração não tem. Foi aí então, que eu esse lugar que comecei. você tá é muito normal, né, assim, desse profissional achar que eu sou old school, né, assim, Tem que parar de falar ginástica, como eu falo. A Flávia, a a partir de hoje, Flávia ela fala vai falar que ela ginástica. treina. Isso, a gente já deu essa aula pra ela que ela não fala que ela faz ginástica. Não. Entendeu? Mas você sabe que começou no digital, né? Porque, assim, quando eu saí da prefeitura, a gente tinha Orkut. Sim, já MSN, que eu tivemos. adorava, aquela era tela que tremia. incrível se comunicar por MSN, né? Não, eu chamava o pessoal, os secretários municipais, a galera que estava me devendo pauta, texto, release, informação, eu ficava vibrando aquela tela deles o dia inteiro até eles me chamarem, me mandarem o que eu precisava. E aí, tudo foi passando, claro que a gente não para. Então, eu saí da empresa grande, eu fiquei um tempo na revista. Foi aí que, assim, nesse contexto, que eu estava na empresa, né, nessa entidade associativa grande, e estava na revista ao mesmo tempo, fazendo freela, eu levava a Sofia comigo, porque a gente tinha muita locação de produção, de editorial de foto, e eu fazia as matérias. E eu sempre tem mesmo fui. como não enlouquecer, né, com essa rotina, né? Então, né? Não tem como não Eu quero ficar enlouquecer. normal. Isso. Mas olha, hoje quando eu vejo, né, esse lugar que hoje a Andréia tá, né, porque é sempre importante a gente olhar assim onde a gente estava lá naquele momento, né, fazer esse exercício, né, e eu quero chamar a atenção de um ponto aqui super importante, que uma vez também você me disse isso para mim, assim, foi um divisor de águas de pensar assim, cara, esse momento vai chegar, né? E como aqui é sem filtro, a gente pode falar o que a gente quiser, gosto sempre de lembrar, eu me lembro de um dia que a gente estava conversando, eu nessa loucura, tipo, eu tô cansada, eu não aguento mais, nananana. E aí você falou assim, calma, esse momento vai chegar, e eu lembro que você foi fazer um risoto, e você falou que essa fase que eles vão embora, que eu também tenho medo de quando eles vão embora, você falou pra mim que é incrível porque dá pra namorar na sala. Na sala, em todos os e lugares aí eu da olhei casa. e falei assim, gente, não tô acreditando que essa mulher, né? Porque isso parece tão distante pra gente, né, amiga? Vamos entregar tudo aqui agora. Tá. Coitado Você dos fez maridos. agora você olhou pra mim. Ela fez um Ele achou que eu examinado. tava... Não, eu acho que você tá incrível e tá me dando Falei até pra ódio Adriana, agora. assim, Adriana, calma.
calma, vai passar. Mas Você vai voltar a ficar sozinha com teu marido, você vai poder transar com ele em todos Ela os falou lugares. essa frase. Ela fez assim, amiga. que amiga? Como assim? 3 crianças, 2 cachorros, um monte de amigo em casa. Isso não existe. Eu falei, só que é diferente, porque é maturidade. Então, quando eu falei lá no começo sobre o teu companheiro, e você também preparar um pouco sobre isso, porque assim, muitos casamentos e muitos relacionamentos terminam aí. Porque você ficou na gincana louca, e quando acabou a gincana... olha pra pessoa e fala, quem é você? Quem é que tá aqui comigo? Não, então, frase. nesse feriado eu vi um filme bem antigo, que tá no Netflix, de 2012, que chama Um Divã para Dois. É muito, muito legal, porque já joga a gente lá pra frente, mais ainda do que a Andréia tá, entendeu? Sim. Que aí foi quando os filhos saíram de casa de vez, casados, entendeu? E aí esse casal se vê, eles estão assim há mais de 5 anos sem se tocar. Sabe, sem abraçar, gente. sem fazer um carinho, sem dar a mão, sem fazer nada juntos. E eles já dormem, vou dar um spoiler aqui, eles já dormiam em quartos separados há muitos anos. Entendi. Por outras questões. Daí eles vão atrás de terapia para casal. E é sensacional, engraçadíssimo. É de chorar de rir. Ai, vamos colocar na... E eu vamos vi- colocar na página essa dica. E eu vi com o Carlos junto. legal. Então foi muito legal, porque depois ele falava assim, viu o que vai acontecer no futuro? Se você continuar assim, ó, vai acontecer isso. Aí depois a gente vai estar com 60 e poucos anos brigando daquele jeito, infelizes daquele jeito. É igual a gente olhar o vô e a avó, né? Que brigavam e tal. Você fala, ai, que bonitinho. Mas a realidade não é bonitinha. Não. Então, assim, cultiva isso. Meninas, cultivem com seus maridos isso desde já. É legal. A gente morre de dó de sair viajar sozinho, deixar as crianças. Porque é família. Mas Eu tinha tem que- dó. tem que dar A essas gente fugidas. tinha dó de sair, viajar e deixar a Sofia. Porque ainda éramos só nós 3, a minha família é pequenininha. Então, você fica com mais pena ainda. Porque ela fez parte de absolutamente tudo o que aconteceu com a gente. Né? Mas, assim, quando vai crescendo um pouco, você começa a ver que é necessário. Você precisa voltar. Se você se ama, você precisa voltar a estabelecer essa relação. Porque senão, vai chegar uma hora que vão ficar os dois e vão falar, cara, a casa tá muito silenciosa. E eu nem sei mais E quem é eu você. nem sei mais o que não fazer. sei o que fazer. Porque você dá conta de arrumar tudo em 2 horas. Porque a gente é muito foda, né? Então a gente arruma rápido Arruma mesmo. porque isso você não perde, você continua fazendo tudo Muito como se rápido. ainda tivessem 15 pessoas dentro da tua casa, né? E, de repente, você começa a ficar com tempo livre. Que é o lugar perigoso. É verdade, o tempo livre é o lugar perigoso, Também, amiga. Mas é bom, pode ser bom. Peraí, conta que você casou. Casou de novo? Não tinha Mesmo casado. Não tinha casado. Não, por isso que eu Então, acho que meu ela é tempo diferente. livre, meu tempo livre, Foi. a gente Planejou o resolveu casamento. casar. Que não Depois tinha de dado quanto tempo. tempo? Não deu tempo de casar, ela foi casar depois. Depois de quanto tempo? 25 anos. Que legal. Vai fazer 27 anos que nós estamos juntos. Faz tempo pra caramba. E a gente, nessa vida que a gente teve, a gente logo se conheceu e foi morar juntos, né? E a gente ia deixando pra depois, mas normal, gente. Eu achava o máximo. Mas espera, você não teve esse negócio de casar, véu, no começo? Não, já não dava nem tempo. Juntou. Não, eu juntei e Juntou fui só. casar. E a gente vem de uma geração que era o máximo, e morar com o namorado. Eu Nossa, na achava minha o época não máximo. existia isso. Claro que existia. Ah, tá. É que você não foi essa descolada. Mas sabe eu por fui quê? morar Não, junto e não. só casei. Ah, eu não era descolada, Mas eu era toda não, tradicional. não. E É ela era porque descolada. Eu saí da cidade. Eu vou voltar. Olha, eu tô acabando com a pauta de vocês. Mas tá Tinha muito uma gostoso, ordem, não tem mais. Tá muito mais legal. Não tem ordem. Não tem ordem. Eu conheci o Nelson com 25 para 26 anos, né? Lá em Joanópolis, porque a gente vai para lá desde criança, porque meu pai tinha sítio lá. E a gente foi fazendo turma lá, né? E eu conheci ele lá. Eu que fui lá em cima dele. Eu conheci ele. Eu que falei, gente, quem que é aquele cara gato que tá ali passando? Eu quero conhecer. E ele não dava a menor bola. Depois fui descobrir que ele era amigo do meu irmão. Enfim, a gente demorou 1 ano e pouquinho para se aproximar e para ficar junto, tipo, rolar o primeiro beijo. E depois que a gente ficou junto, a gente nunca mais se desgrudou. Foi um negócio automático. Só que eu morava em São Paulo. Ele morava em Joanópolis, 100 e poucos quilômetros de distância. E ele era um rapazinho do interior. Do interior. Ele era um agroboy, né, amiga? Era um agroboy, entendi. Hoje, né, que as meninas falam isso. Tá. Mas, assim, a gente tinha realidades muito diferentes. Tá. Muito diferentes, né? Ele nunca saiu de lá. E eu queria sair de São Paulo e ir para o interior.
Eu já estava buscando... você já estava nesse movimento. Nesse movimento de ter me formado, ter trabalhado alguns anos na minha profissão e também já não estar me encaixando ali em São Paulo no que eu queria. Né? Porque assim, eu precisava ganhar dinheiro. E na época eu tinha oportunidades em algumas agências de publicidade, você lembra, onde não tinha um salário, só tinham Comissão. ou comissão, ou vale-refeição, Ajuda de custo. Que doido, Isso. né? Não tinha, né? Não tinha nem o estágio, assim. Sim. E eu falei, gente, eu não posso. Eu vou perder as grandes oportunidades, mas eu preciso trabalhar, né? Preciso ter o dinheiro. E aí eu comecei a buscar. Me inscrevi numa vaga para uma consultoria para o interior de São Paulo inteiro. E eles me colocaram do lado da minha casa, porque o projeto que estava disponível era do lado da minha casa. Falei, tá bom, quando eu sair daqui eu vou para outro lugar e tal. E aí chegou esse final de ano, eles encerraram esse projeto da consultoria, puseram todo mundo de férias. Eram umas férias suspeitas, porque a gente sabia que eles iam mandar a gente embora, porque iam fechar o projeto. E nessas férias eu fui para Joanópolis passar o Natal, ali perto do Natal, ia voltar e tudo, e a gente ficou junto. Isso 20 e poucos anos Eu atrás. tinha 25 anos. Tá. Eu tenho 52. 27 anos atrás. E a gente ficou junto e começou a ficar junto. E eu tinha um projeto, eu falei, vou ficar um mês na praia, imagina. A gente tem casa em São Sebastião. Eu falei, vou ficar um mês. Imagina, na primeira semana, passou o Réveillon, voltei para Joanópolis. Totalmente apaixonada pelo Agroboy. E eu falava, não se apaixona, não se apaixona, não se apaixona, não se apaixona. E eu tava um tempão sozinha, né? Só ficando com os meninos, tudo e tal. Tava ótimo, porque foi uma época também solteira. E o Nelson tava igual. Como diria a molecada, hoje a gente estava na pista, né? E aí, a gente ficou junto e foi muito. Tá. Aí eu falava, nossa, não é possível, né? Não vai dar certo, não sei o quê. E foi tão natural, e foi tão legal, e foi tão... que a gente ficou. E em maio eu me mudei para lá. Olha. E aí você se mudou, foi morar junto, então não teve E aí o fui trabalhar casamento. em Bragança. Tá. Que era um interior que eu queria. E aí não teve um casamento. Mas formal. teve depois de 20. Mas a gente com um ano de... Porque a gente conta o nosso namoro do dia que a gente ficou junto, porque realmente a gente nunca mais se largou. Entendeu? Ai, que lindo isso, amiga. No dia do primeiro beijo. É bonitinho. Foi o dia que eu casei. Você vê que engraçado, né? Você pega essas mulheres assim, né? Tipo, produtivas, resolutivas, que dão conta de tudo, mas elas também falam sobre o amor, né? Assim, também falam. Quando aquela professora falou para mim na a faculdade... canceriana falando aí, ó. Quando a professora falou para mim na USP, você quer construir uma família? Você quer? Eu falei, putz, eu quero. Eu nunca tinha parado para pensar de fato. Mesmo que demore... Você quer, você sabia que você quer, bate aqui dentro, né? Isso, bate dentro. Uma vontade. Então, e aí a gente foi morar juntos, logo a gente foi empreender um negócio, porque a gente era o quê? A gente tinha ia fazer 26 anos, imagina, podia fazer o que quisesse. A gente foi dono de um pizza bar lá na cidade. Olha... Não tinha nada a ver com a gente, mas a gente fez porque era uma oportunidade, tudo bem. E aí, aí eu engravidei, a gente ficou noivos com o nosso primeiro ano de namoro. O Nelson veio todo formal na minha casa, me deu a aliança de noivado, que é essa aqui, vamos ficar noivos. E aí eu comecei, mas eu não quero casar agora. Não, estava tão bom morando junto, mesmo sendo mulher dele, porque a gente já morava juntos. Como eu saí de casa... E fui morar com ele, fui morar no interior. E era um projeto que eu já estava contando e conversando com a minha família, né? E era uma opção sair de São Paulo. Então, a aceitação foi mais tranquila. Sim. Tá. Mas o pai e a mãe, eles querem que o filho saia casado, né, gente? A gente sabe disso, né? Pelo menos é o que se espera. Hoje não é assim. Na minha época já não foi. Meus pais super respeitaram a minha decisão. Enxergaram que o Nelson era um cara honesto, legal, provavelmente. Né? Porque se fosse qualquer outro cara, ia falar, não, louca, não vai pra terapia. Né? Não vai fazer isso, deixa de ser louca. Terapia. Não é? Ai, meu Deus, a gente já passou o tempo, Ixi, Andréia. Maria. Vamos para a calma. última pergunta. Deixa a gente fazer a última pergunta, Deixa que a é mais pergunta. importante. Ela é clássica muito... agora. Mas é isso. Eu...
Dé, você contando tudo isso, né? Assim, bom, você casou, né? Isso você já falou, que Casei. teve o sonho de Aí princesa, casei. você realizou. Com 25 anos juntos, Então, eu assim, casei. relembrando aqui, se a gente vai fazer um wrap-up aqui, né? Isso. Importante, né? Assim, teve essa mulher de fases que respeitou os processos dela, né? Que teve a sorte, porque na verdade teve a sorte mesmo de poder viver os processos, Sim. né? Que é o que você falou, tem mulher que não tem, né? Ela tem que chegar lá às 9 e ficar até às 8 e ela vai se virar de alguma outra forma para, né, para dar conta dos outros buracos e dessa gangorrinha que vai ter um peso e uma hora tem. Mas você respeitou esses processos, né? Assim, sempre foi muito produtiva, né? Sempre quis, né, tá realizando, fazendo, estudando, aprendendo, crescendo, né? É muito importante, né? Eu falo assim, os papos com mulheres terapeutizadas são sempre incríveis, né? Porque eles fluem muito melhor, né? Assim, já vem, né, gente tá com com a essa saúde mental em bagagem, dia. exato, já vem com esses processos meio que resolvidos, né? E é incrível, assim, você poder compartilhar, né, assim, o que é a saída de um filho, de uma filha, né, da Sofia, da sua casa. E como que você lidou com isso, né? Sabendo que vai ter o tempo livre, vai ter o silêncio, né? Vai ter essa dor, esse lance cutucando o coração da gente. E quando a gente fala da gente, é porque da mãe, infelizmente ou felizmente, vai ser mais. Né? A real é essa, vai ser mais. Mas meu marido sofreu, hein? Sim, Acho que mais que eu, só que ele sofreu mais calado, mas sofreu. Que a gente tudo é muito latente. E, né, fechando, incrível para dizer que você, né, assim, casou. Então, assim, a pergunta é se você ainda tem sonhos. Muitos. Com 52 anos, mesmo que você já tenha realizado o de casar de novo, é que eu vi o vídeo lindo, maravilhoso. Você só não foi porque você estava na Europa, né, linda? Mas fala do sonho. Então, com 20, depois de tudo isso que aconteceu, o Nelson sempre me pediu em casamento, todos os anos, por 20. Que fala, gente, eu tinha que casar. Não ia ter lenço aqui, Gabriel, tinha que ter o lado canceriano. Quem quiser chorar, quem quiser chorar fica super à vontade. Isso. E aí, todos os anos. E aí, chegou uma época que ele falou, eu não vou mais te pedir em casamento. Porque, poxa, você nunca aceita. E aí, a gente, quando fez 24 anos juntos, eu falei para ele assim, nossa, 24 anos, nós dois conversando, no nosso silêncio. Quando a gente estava em casa, sozinho, de boa. Ano que vem a gente faz 25 anos juntos. Ele falou, vamos comemorar? Falei, vamos comemorar. E a gente vai... vamos fazer uma festa. Tá, vamos fazer. Pô, mas aí eu falei pra ele, mas a gente não é casado? Bodas de prata, eu acho que comemora, faz sentido quando você é casado. Ele falou, então vamos casar. Claro. Agora você vai aceitar casar comigo? Aí ele me pediu em casamento de novo. Que bonitinho. Aí eu aceitei. Falei, mas a gente vai? Vai. E aí a gente, obviamente, no ano que eu estava de mudança para casa nova, e 800 milhões de coisas acontecendo, eu enfiando um projeto novo na imobiliária, pensando em formar minha empresa, por isso que eu atrasei um pouquinho para constituir minha empresa nova. A gente resolveu casar no meio desse furacão de novo. E deu tudo certo, foi a coisa mais linda. E foi uma coisa que eu precisava ter passado. Eu precisava passar por isso. A gente precisava passar por isso. A nossa família precisava passar por isso. As pessoas que estavam lá, que eram só nossos amigos de muito tempo. Íntimos, que é totalmente diferente o casamento depois de 25 anos, né? Isso. Todo mundo precisava passar por isso, né? Mas a gente como casal e a gente como família, porque a Sofia trouxe as alianças. Cara, foi muito legal. Então, assim, foi necessário. Parece que eu passei por uma outra etapa da minha vida, assim, né? Eu já estava fazendo terapia há um bom tempo. Quando a Sofia foi para a faculdade, eu já comecei a fazer. Ela voltou para a pandemia, ficou em casa. A gente se reconectou muito nesse período. Então, quando ela saiu de novo e voltou para lá, foi muito mais leve. Foi assim, vai. E é o que eu falei para a Flávia. Olha onde ela está hoje. Hoje ela faz mestrado, ela é formada, ela já recebeu prêmio, ela participa de um projeto incrível na universidade, ela está se especializando na área de figurino, artes cênicas. Ela tem um mundo pela frente. Você imagina se eu tivesse segurado ela em casa por egoísmo de mãe. Ai, me arrepio. Porque ia ser egoísmo de mãe. Quem sou eu? Né? E assim, hoje... Eu estou com a minha empresa de marketing digital e publicidade, a minha agência, faz um ano.
Então, eu tô pondo ela para rodar. Então, como a aqui gente já tá nos fala. sonhos, né, Já amiga? tá no sonho. Mas eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos projetos. Eu tenho alguns projetos para imobiliária, que é do Nelson, e eu sou sócia dele. Eu tenho alguns projetos para gente lá, que a gente quer pôr para rodar, de variar um pouco o nicho de mercado, de atuação. Fica dentro, né? Mas, assim, algumas coisas. Eu tenho um projeto pessoal que eu comecei a investir este ano, que é uma coisa um pouco de descobrir o meu propósito, mas no sentido de servir. Uhum. Quem sou eu como pessoa? Como eu posso servir melhor como pessoa? É uma coisa mais empírica. Tá bom. Né? Não tem 100% a ver com religiosidade, mas tem a ver com missão de vida. Tá. Né? Então, eu tenho isso. Eu quero descobrir. Além de tudo que eu já fiz e o que eu posso fazer, e ter mais de uma empresa, e diversificar o que a gente trabalha hoje, quem eu posso ser? Como eu posso servir melhor as pessoas que estão ao meu redor? Né? Como eu posso? Então, eu tenho esse projeto. Esse é um projeto grande. Não, e é entendeu? muito louco te ouvir assim, Andréia, porque a gente hoje vive numa era que todo mundo tem que ter um propósito. Você entra no LinkedIn, todo mundo tem que ter um propósito. E aí você tá aos 52 anos, já passou por várias transições de carreira, já tem uma filha, né, formada, fazendo mestrado, e fala, eu quero encontrar algo mais forte, né, maior, mais nobre para servir. É maravilhoso. Porque assim, agora eu tenho que me preparar para a minha velhice. A minha do meu marido, né? Se você não tiver metas, você vai ficar sentado no sofá Assistindo TV. Você vai ficar, você vai começar a se contentar, não, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para rodar, tanta coisa, sabe? E porque eu quero ter uma velhice, eu quero ter uma velhice segura, eu quero ter uma velhice confortável. E movimentada Eu quero também. me internar no asilo legal, numa casa de repouso. Eu jamais vou fazer a minha filha parar a vida dela e vir cuidar de mim. Sim. Entendeu? Eu queria quero ir pra uma casa de pegar repouso aquele legal. navio de velhinhas, Nossa, assim, provavelmente. sabe? Não é? Se- Tipo entendeu? isso. Se Deus quiser. Gente, Não eu é? descobri que tem um É isso. intercâmbio de línguas para idosos. Uau. Meu, sensacional. Você Tá viaja vendo? o mundo. Tá vendo? Como Gente, sempre há sempre mais. tem. Aprendendo. ó. Basta você querer. Basta você querer. Ai, que Muito papo bom. delicioso, né? André vai ter que voltar, porque é muita coisa, assim. Muita Esses 52 coisa. anos são muito intensos, né? São. Mas é legal obrigada. revisitar tudo isso, sabia? É Com muito vocês. terapêutico, né? Essa Obrigada, viagem. meninas. É uma sensação de missão cumprida, sabia? Sim. É muito legal você poder chegar na menopausa, Uhum. que é um saco. Mas você falar, puta, construí muita coisa. E coisas que dizem respeito a Andréia, tá? Não é aquele sonho da mulher empreendedora, empresária, que eu quero ser a diretora, a executiva de negócio. Não, não, não. É a Andréia pessoa. Sou eu. Né? Isso é muito gratificante. Muito legal. Perfeito. Obrigada, né, Obrigada, mais uma vez, por Andréia. compartilhar Foi aqui com a ótimo. gente. Obrigada. E até a próxima. Para quem ainda não sabe, esse podcast Mulheres Sem Filtro é um projeto pessoal nosso, da Adriana e da Flávia. Somos amigas de infância que resolveram compartilhar suas angústias, dilemas, desafios e reflexões da maturidade com outras mulheres, sem filtro, porque ser autêntica é mais gostoso. Como tudo na vida, custa. A gente precisa de apoio para seguirmos adiante com tantas conversas boas e profundas que temos tido aqui. E queremos fazer mais. Então, se você é empreendedora ou conhece alguém que seja, se você trabalha numa marca feminina e sente que faz sentido apoiar esse nosso projeto, entre em contato com a gente. Pode ser pelo Instagram, @mulheres_semfiltro_, ou no e-mail semfiltromulheres@gmail.com. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.